Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio número 112, gravado em 23 de julho de 2025. Pois, meus amigos, eu estava assistindo vários vídeos no YouTube e apareceu uma reportagem sobre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E existem dois clubes no Brasil, eu já fiz 2 vídeos sobre um deles, o Flamengo, e agora o Palmeiras, que realmente descolaram dos demais. Por quê? Excelentes administrações. Eu fiz um vídeo do Flamengo quando o presidente BAP disse que não iria construir um estádio porque com os juros que ele pagaria pelo empréstimo, ele monta um clube no nível de Champions League. E eu gosto muito, aprecio muito, respeito muito todo dirigente, todo presidente que é responsável financeiramente. Afinal de contas, uma das minhas funções como consultor de uma empresa é recomendar para os acionistas e para CEOs, diretores, que eles sejam responsáveis financeiramente, que respeitem o caixa, não façam loucuras, não façam maravilhas, investimentos e uma viagem tremenda, não respeitando o caixa e as dívidas. Pois eu comecei a me interessar agora pelo Palmeiras, que, se nós levantarmos o número de títulos conquistados nos últimos anos, na gestão de Leila Pereira, você vai verificar que o Palmeiras é o número 1 do Brasil, mais do que o Flamengo. E se nós fizermos uma conta de produtividade, investimento no departamento de futebol, dividido pelo número de vitórias, dividido pelo número de pontos ganhos em torneios oficiais, ambos, vitórias e pontos ganhos, e principalmente pelo número de títulos, a produtividade do Palmeiras é ainda maior que a do Flamengo. Mas são os dois grandes clubes das Américas neste momento. E o Palmeiras, eu li que os dirigentes estão, alguns membros de conselho estão se mobilizando para que quando terminar a segunda gestão de Leila Pereira, ela possa ser reeleita, o que hoje, pelo que eu entendi, não está nos estatutos. E eu vi declarações de opositores de Leila Pereira com a frase que está na capa deste episódio número 112. O Palmeiras não tem dono. Sabe, essas frases são parecidas com aquelas dos esquerdistas no Brasil e atualmente dos que ocupam tristemente o Palácio do Planalto e arredores, quando eles dizem que ninguém pode interferir na nossa soberania, o Brasil é dos brasileiros, o petróleo é nosso. Essas frases todas são absolutamente para ser bem educado, para falar o mínimo, são completamente irresponsáveis, são completamente infantis e são completamente desqualificadas. Quando alguém diz que o Palmeiras não tem dono, ele está, sem saber, desqualificando o Palmeiras. Porque em qualquer organização humana, privada, porque a organização pública, as empresas estatais, vocês vejam que eu nunca comento sobre elas, porque elas são aberrações, então eu não comento aqui aberrações, elas não são, na verdade, empresas, elas são apenas aberrações. Mas, quando nós olhamos empresas privadas, e mesmo países, quem não tem dono está absolutamente condenado à decadência. E eu sempre desconfio muito, falando agora especificamente do mundo do futebol, que é o mundo empresarial, quando alguém diz uma frase como essas: o meu clube não tem dono. No fundo, bem lá no fundo, numa agenda oculta, muitas vezes estas pessoas que dizem o Palmeiras não tem dono,
o Internacional não tem dono, o Grêmio não tem dono, o Flamengo não tem dono, são pessoas, pelo menos a maioria delas, que ou não sabem o que estão dizendo, são frases ridiculamente infantis, ou eles querem ser os donos. Só há uma forma do futebol brasileiro tentar comparar-se, ainda talvez de longe, mas sem o abismo de hoje, com o futebol europeu. É privatizando os clubes. Os nossos clubes de futebol profissional, eles ainda são amadores. Eles ainda são dirigidos por dirigentes políticos, cartolas, que, em decisões passionais, promessas irresponsáveis e gestões que ignoram o caixa, infelicitam completamente o futebol brasileiro. E eu vou dizer isso para vocês porque nós estamos em 2025 e há 24 anos atrás, em 2001, eu fui vice-presidente financeiro e administrativo do Esporte Clube Internacional, meu time do coração. E vocês sabem que eu fiquei 11 meses lá, a pedido do presidente do clube, na época, que eu não conhecia, mas que me foi apresentado por um dos donos do Gerdau. E ambos pediram o favor que eu tentasse implantar uma gestão mais moderna no Inter. E eu vou dizer para vocês, eu fiquei durante 11 meses no Internacional, cumpri a minha missão, com a ajuda de toda a diretoria e do presidente, nós saneamos o Internacional, tanto é que a nossa gestão foi em 2001, de 2002 a 2006, o Inter foi campeão da Libertadores e campeão do mundo. E foi muito devido ao saneamento que nós fizemos no clube. E eu entrei para isso, eu não entrei para olhar o futebol. Eu entrei para olhar a administração e, na parceria com outro vice-presidente, a parte financeira. E então eu estou falando de dentro do ambiente do futebol. Eu sei muito bem o que eu estou falando. E vocês sabem que quando eu terminei o meu mandato, em dezembro de 2001, no Internacional, eu fiquei pelo menos 5 anos sem pensar no Internacional. Eu fiquei com nojo do ambiente que eu encontrei, não do clube, é o clube do meu coração, e eu nunca mais fui, até hoje, e não pretendo ir, no Gigante da Beira-Rio. Eu já fui jogo do Inter em Goiás, eu já fui jogo do Inter no Rio de Janeiro, eu já fui jogo do Inter com a minha filha em Dubai, em Abu Dhabi, na verdade, foi o jogo. Mas no Beira-Rio eu não quero mais passar. É uma experiência muito triste para quem é sério. Aquela direção que estava comigo era séria, mas o ambiente não é sério. Então, quando eu vejo as críticas a Leila Pereira, eu, mesmo não a conhecendo, e provavelmente nunca vou conhecê-la, eu me solidarizo com ela, porque ela é, assim como nós éramos naquela época, uma estranha no ninho. Esses dias eu li uma reportagem da Leila Pinheiro dizendo assim, sobre, como eles chamam, fair play no futebol. O que é fair play no futebol? Fair play no futebol é fazer com que os clubes não gastem mais do que eles arrecadam, não se endividem de forma irresponsável. E vocês vejam, salvo esta nossa administração no Internacional, desde que eu me conheço como colorado, e o Grêmio também aqui no Rio Grande do Sul, e os clubes no Brasil inteiro, eu sempre vi estes clubes na penúria,
muitas vezes trazendo jogadores que eles jamais poderiam pagar. E a Leila Pereira, ela diz numa entrevista, mas puxa vida, vamos falar de fair play. O Palmeiras nunca atrasou um dia o salário dos seus jogadores. O Palmeiras cumpre todas as suas obrigações legais, impostos, taxas, e outros clubes não cumprem. Como pode? Ela disse. Mas a Leila Pereira, ela é uma estranha no ninho. Curiosamente, a única mulher presidente de um clube de futebol de grande porte no país, e ela tem muito a ensinar para todos os outros homens. Porque, gente, falando, já disse, a partir de uma experiência que eu tive no Esporte Clube Internacional. O ecossistema do futebol, a imprensa, os torcedores, parte deles, as torcidas organizadas, a maioria delas, os jogadores, os empresários dos jogadores, as federações. Olha, eu nem vou comentar a CBF. Todo esse ecossistema, novamente, para ser bem educado e dizer o mínimo, é um ecossistema 100% incompetente, irresponsável, imprudente. Por quê? Faz promessas irresponsáveis, gasta mais do que arrecada, endivida empresas privadas, que são os clubes, e aí sempre vem um sujeito dizendo uma frase desqualificada como essa: o Palmeiras não tem dono. Infelizmente, eu diria. Há um ano atrás, eu assisti a uma entrevista da Leila Pereira e um dos entrevistadores, olha a qualidade, entre aspas, da pergunta dele. Ele disse assim: há um ano do Mundial de Clubes, você não vai fazer alguma loucura? Do tipo, contratar superestrelas, gastar o que o Palmeiras não pode gastar, o dinheiro dos clubes, assim como o dinheiro das empresas, assim como o dinheiro das pessoas, assim como o dinheiro dos governos, é finito e muitas vezes é escasso. Palmeiras e Flamengo descolaram dos outros clubes do futebol brasileiro, especialmente o Palmeiras, porque tem administrações competentes, prudentes e qualificadas, como as do Flamengo e da Leila Pereira no Palmeiras. E ela chegou a se espantar com a pergunta, porque ela é uma empresária, junto com seu esposo. Ela está acostumada a lidar com caixa, com gestão, com o mundo real, com balanços, com fluxos de caixa, com demonstrativos de resultados bilionários. E aí vem um sujeito e faz uma pergunta, eu não vou ofendê-lo, mas uma pergunta tão desqualificada quanto essa. Você imagina eu, como consultor, chegar para um empresário, meu cliente, e perguntar para ele: você não vai fazer nenhuma loucura? Mas que absurdo é esse? Quando eu fui vice do Inter, as pessoas ao meu redor, elas sabiam. Sabe qual é a qualidade do ecossistema? Eu anotei aqui. Várias pessoas, colorados, que me conheciam, pediram de graça camisetas do Inter. Óbvio que não ganharam. Um vizinho no meu prédio, que nunca me cumprimentou, desceu, aliás, subiu no meu apartamento, bateu na porta, todo sorridente, e disse: eu sei que vocês no Internacional estão fazendo uma obra, nós estávamos fazendo uma obra, e você não poderia me ajudar na concorrência?
E eu disse para ele: Mas o que que você quer dizer com isso?" "Não, é porque eu não estou conseguindo." Eu disse para ele: "Você segue o padrão do vice-presidente de obras." E bati a porta na cara dele. Quantos outros torcedores que me conheciam me pediram ingressos. Uma vez um cara me ligou, um cara que nunca me viu, e disse: "Mubarak, oh Mubarak, que bacana, você agora é vice-presidente do Internacional e blá blá blá." E eu não conheço o cara, e ele me elogiando, e aí ele chegou no ponto. Ele disse: "Olha, eu sei que a Sandy Júnior, na época, sucesso entre os adolescentes, vai fazer um show no Gigantinho, um ginásio que o Inter tem ao lado do Beira-Rio, e eu gostaria que você conseguisse um camarote para os meus netos." E eu disse para ele: "Mas não tem mais vaga." E ele disse, aí alguém que estava ouvindo disse: "Mubarak, ainda tem um camarote." Eu disse: Opa, desculpa, ainda tem um camarote?" Ele disse: "Então você pode me fazer uma cortesia?" Eu disse para ele: "Olha, a única cortesia que eu posso fazer, como você foi conselheiro, é conselheiro e foi diretor do Internacional nos anos 70, a única cortesia é eu, Mubarak, não o Inter, pagar do meu bolso um office boy para levar os ingressos do camarote, caso você pague o preço que todos estão pagando." E aí eu tive que desligar o telefone pelos gritos e pelas ofensas que ele fazia do outro lado. Alguns me pediram ajuda para negociar mensalidades atrasadas, sócios do Inter que me conheciam, e para todos eles eu bati a porta na cara. Vocês estão entendendo o que é um ecossistema podre? E isso que eu estou relatando não acontece somente no Inter, acontece no Grêmio, acontece no Flamengo, no Palmeiras. Eu, às vezes, fico olhando aqui no YouTube aqueles vídeos onde aparecem torcedores de todos esses clubes, do Palmeiras também, do Flamengo, do Inter, do Grêmio, esbravejando, furiosos, chamando os jogadores de covardes quando eles perdem. Pais de família que sustentam suas famílias são publicamente chamados de covardes porque perderam um jogo. E aí eu fico comparando o que é o esporte no Brasil com o esporte no Canadá, nos Estados Unidos, onde as pessoas têm o esporte como entretenimento, não como identidade. E nós precisamos cada vez mais alterar este ecossistema podre do jeito que nós pudermos. Eu às vezes encontro pessoas que, quando o seu clube foi campeão, dizem: "Eu fui campeão." Você não foi campeão. Você é dirigente do clube? Não. Você é jogador? Você entrou em campo, eu não vi você. Não. Seu treinador? Não. Então você não ganhou nada. O seu clube ganhou e você está feliz porque o seu clube é campeão. Você não é campeão de nada. Pobres brasileiros que não têm identidade na família, não têm identidade no sobrenome, não têm identidade no trabalho, não têm identidade na religião, eles se fanatizam pelo único meio que eles podem deixar de ser perdedores na vida: os clubes de futebol. Uma vez, num Grenal, primeiro Grenal que eu participei como dirigente, eu fui no campo do Grêmio e fui muito bem recebido pela direção do Grêmio. Mas quando eu passei perto da torcida do Grêmio, perto de uma grade, jovens de 15, 16 anos que eu nunca vi na vida, eles pularam nas grades, ainda bem que havia as grades, com as mãos crispadas, com os dentes cerrados, porque eu estava com uma camisa vermelha e eles sabiam que eu era dirigente do Internacional. Esse ecossistema não vai dar certo, não está dando certo. É por isso que talvez o Brasil passe décadas sem vencer uma Copa do Mundo. O ecossistema apodreceu. E aí vem um sujeito e pergunta para
Leila Pereira se ela não vai fazer loucuras. Vocês conseguem entender a loucura dessa pergunta? Eu vi algumas declarações desta presidente que valem ouro. Uma daquelas, como pode um clube que paga tudo certinho como o Palmeiras competir com clubes que não pagam? E confirmo o que ela disse. Torcidas organizadas, ela disse, nunca fizeram nada pelo Palmeiras. Quando é que vamos fazer uma CPI das torcidas organizadas? E ela disse mais, e eu confirmo, e mostra a grande executiva que ela é. A torcida torce, o presidente administra. Torcida querendo administrar, torcida querendo matar outra torcida, torcida querendo colocar fogo nos carros dos jogadores, torcedor na internet chamando os jogadores de covardes. Eu pergunto para um cara destes que, na verdade, ele está fazendo uma palhaçada porque ele quer cliques e quer ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube. E qual é a sua responsabilidade se um torcedor cabeça fraca ouve você chamar os seus jogadores de covardes, vai lá e mata um jogador? Qual a sua responsabilidade? Você não tem vergonha? Você não tem medo de ser responsável por um crime? Conclusão! O futebol brasileiro precisa de mais estranhos no ninho, como Leila Pereira, como o também presidente do Flamengo, BAP. Estas pessoas e estes clubes merecem vencer tudo e não adianta os perdedores dizerem: ah, mas eles têm mais dinheiro, mas eles têm mais dinheiro porque eles têm pessoas que respeitam o caixa do clube como o BAP, que respeitam o caixa do clube e não fazem loucuras como Leila Pereira. Se o Brasil tivesse em todos os seus clubes pessoas deste tipo, podem crer que nós não estaríamos nesta situação precária de derrotas do futebol brasileiro. Qual é o plano de ação para a sua empresa oferecido por este vídeo, episódio 112? Reforce a prudência nos investimentos. Reforce o cuidado com o caixa. Não se endivide. Não gaste mais do que você fatura e recebe. E, principalmente, pense agora na sua empresa. Esqueça Palmeiras, esqueça Flamengo, esqueça futebol. Pense no mundo do business. Você deve melhorar profundamente o seu ecossistema. No início desse vídeo eu falei que o ecossistema do futebol era muito desqualificado, era muito ruim. Olhe para os seus fornecedores, olhe para os seus empregados, olhe para todos os agentes que interagem com a sua empresa e tente qualificá-los, tente limpá-los, tente fazer com que a sua empresa esteja num ambiente elevado e sagrado e não num ambiente profano e degradante. Paulo Mubarak gravou o episódio 112 em 23 de julho de 2025.